Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, gente, tudo bem? Você já se perguntou quanto vale a sua empresa? Pois é, eu sou o Dudu Schecter e no episódio 85 do podcast Que Negócio é esse, Sebrae? Você vai saber os fatores que determinam o valor real do seu negócio. E para falar sobre esse assunto, convidamos a especialista em Valuation, M&A, fusões e aquisições. Rafaela Rossi, seja muito bem-vinda. Eu falei certo? Se não falei, você pode me corrigir. Fala, Dudu. Primeiramente, obrigado aí pela recepção, por a gente abrir para falar de um tema tão importante na vida do empresário, que é avaliação de empresa, que é o valuation, e M&A, que para ficar mais claro ainda é compra e venda de empresa. E traduzindo, valuation. Valuation, avaliação de empresa, quanto vale o seu negócio? É essa pergunta que a gente quer ajudar os empresários de todo o país a responder. Então, quero saber de você. Quanto vale o negócio realmente, assim? Ótimo. Bem, a avaliação de empresa, para a gente começar, não é uma ciência exata, mas uma ciência que a gente consegue aproximar desde a parte de capacidade de gerar resultado que aquele negócio tem, o próprio mercado, o nicho, fatores como tempo de operação, nível de governança que aquele negócio tem em especial, e a gente consegue, então, trazer esses elementos para dentro de um laudo e aplicando uma metodologia, a gente consegue entender um norte de qual é o valor do negócio. Nós empresários, quando nós criamos a empresa, nossa falta de educação empresarial, se a gente puder usar esse termo, a gente não consegue entender que a venda da empresa é a aposentadoria do empresário. E hoje no Brasil, quando a gente faz algum curso de gestão, vários pontos ali que vão trazer para a gente algum direcionamento do nosso negócio, a gente fica muito focado na abertura e na condução. Mas a gente não entende que, como qualquer coisa e qualquer ciclo, empresas são criadas para em algum momento serem vendidas, e isso responde aí à aposentadoria do empresário. Como ele não vai ser um CLT, como ele não tem ali uma retenção de INSS, a venda da empresa tem que começar a ser algo no cotidiano e algo para que ele comece a pensar desde já, para que com o passar do tempo a gente vá amadurecendo e trazendo mais valor para a saída desse empresário. Ótimo, mas em quais situações essa avaliação é feita? Ótimo. É uma boa pergunta, Dudu, por quê? Muito obrigado, viu? Atrás de toda pessoa jurídica tem uma pessoa física. Ou seja, atrás de toda empresa tem sócios. E se a gente parar para perceber como que o comportamento acontece, pessoas físicas passam por ciclos na vida, como cansaço, aposentadoria, mudança geográfica, oportunidade de mercado, dificuldade de gestão. Entende que a vida do empresário está acontecendo e a empresa dele, no mesmo tempo, ela está em operação. Só que existe um momento que não converge, talvez o desejo pessoal com o desejo empresarial. E é justamente nesse ponto que a gente entra para começar agora na primeira etapa, que é em qual momento você, empresário, está. E essa é uma pergunta muito genuína, uma pergunta que você, empresário, tem que saber. Qual que é o seu momento? Se você puder colocar aqui pra gente, até pra gente começar a entender o seu feeling, você tá mais cansado, querendo aposentar, briga de sócio, uma mudança de... Empresa familiar, às vezes você começou um negócio ou herdou do seu pai e por um motivo pessoal você não quer aquilo. Às vezes você herdou um posto de gasolina, mas o seu sonho é ser advogado, Sim. É ser veterinário e tá tudo certo. Qual que é o nosso papel dentro do quadro social e do quadro empreendedor? É agora começar a trazer essa solução para o mercado de forma profissional, que é entender quanto vale essas empresas no momento atual e o momento que o empresário está para que a gente possa fazer a saída dele. Dentro disso, assim, qual que é o valor contábil, na verdade a diferença do valor contábil e também do valor de mercado de uma empresa, assim, dentro do que você já está falando com a gente? Ótimo, Dudu. Isso é muito importante porque a contabilidade ela é uma visão fiscal e uma atividade acessória que a empresa tem que ter durante todos os meses e durante todo o ano fiscal que ela exerce a atividade. Porém, a gente está falando de Brasil e nosso público são pequenos e médios empresários. E a contabilidade, muitas das vezes, não conversa com a visão real da empresa.
Qual que é o nosso papel? É começar, então, a sentar agora na cadeira desse empresário, com todas as dificuldades locais que ele tem de ser uma empresa 100% fiscal, e começar agora a traduzir aquilo que ele tem de fato na operação a números que sejam reais com aquele negócio que ele apresenta. Um exemplo, muita empresa ali que começa pequena e o empresário, ele, né, ou por uma oportunidade ou por uma necessidade, começa a empreender, e ele começa, então, a ter ali uma visão tributária não tão legal. Então, ele começa como um MEI e vai ficando como um MEI durante muito tempo. E a gente tem as faixas que vão sendo ali as mudanças tributárias, tanto para a empresa de MEI, quanto para uma empresa do Simples, uma empresa de lucro presumido ou lucro real. E o empresário, ele tem aquela crença que a gente falou no início, que é a visão empresarial, às vezes muito cética, ouviu falar, mas hoje ele não procura saber se é legal. O que ele faz? Fatia 3 empresas no Simples, para ele correr de tributações mais altas. Ele fica como MEI, e às vezes ele já é um comércio local que já tem uma reputação e uma autoridade bem forte. E se a gente pegar só a visão contábil, a visão contábil não vai conversar com, de fato, o que é o negócio dele. O que uma avaliação de empresa tem que fazer? Traduzir o que é o potencial da empresa em um número que seja real. A contabilidade é um mero elemento dentre vários que vão compor aí um valuation. E quais os principais indicadores assim, financeiros para avaliar o valor, por exemplo, de um empreendimento? Ótimo. São várias variáveis, mas principalmente o que você tem que saber na ponta da língua. Qual que é a sua receita do último ano fiscal, a sua receita real. Às vezes a sua contabilidade declarou 500 mil no ano, mas a sua receita real foi 800 mil naquele ano. E é justamente isso que a gente tem que entender. Outro ponto, fazer ajustes. Aí eu já ia trazer agora uma dos elementos mais importantes para um valuation, que é a capacidade do negócio em gerar resultado. Porém, o empresário de pequeno e médio porte, ele fica muito enviesado com esse número. Porque, geralmente, empresas que são constituídas pelo próprio fundador, o fundador faz ali uma visão operacional, tem uma atividade operacional no negócio. Você concorda comigo, Dudu, que se eu criei o meu negócio, suponhamos que eu tenho um comércio no interior, que é uma loja de roupa, mas eu sou a balconista, ao mesmo tempo eu sou o caixa e eu também vou fazer as compras. Só que eu fico enviesada com aquilo. O meu negócio é ótimo, fatura, né? Tem uma venda mensal ali de 130... Primeiro que você só tem um funcionário, que é você mesmo, né? Um funcionário, talvez um ajudante ali para as épocas sazonais, um dia das mães, um dia dos pais, um Natal, aí eu contrato ali algumas pessoas volantes. Mas o negócio começou pequeno, mas o negócio está indo muito bem. Eu consigo distribuir pela internet, eu tenho um ponto local na cidade. Só que isso é muito comum em empresas pequenas, né? Porque a gente começa a confundir muito a persona empresário com a pessoa jurídica. E é justamente aqui que a avaliação tem que ser de mercado. Eu não posso fazer uma avaliação para você, Dudu, te trazer um número lindo que você vai colocar um quadro ali na sua sala e acabou. Ela tem que ser a tradução de como o mercado enxerga o seu negócio. E é justamente nessa primeira etapa que a gente entra. Então a gente quer entender o faturamento real da empresa, não contábil. E o segundo ponto, a sua operação, ela está sendo destacada dentro do seu custo? Para traduzir, se você é um balconista, o frentista do seu posto de gasolina e ao mesmo tempo você é o dono, você contabiliza quanto custa esse funcionário no mercado? Porque a gente começa a enviesar o potencial do negócio. O outro ponto, a gente chama de regra PAI na Baico. Então, PAI, primeiro é o Prolabore. Eu quero entender quanto que a sua função vale dentro da função e da operação que você tem na sua empresa, mesmo você sendo dono ou fundador. Então, quanto que eu valho na Baico, mesmo sendo a fundadora? Eu tenho que lançar para eu entender se o meu negócio é viável ou não. Segunda coisa, imposto. No PAI, a gente tem a regra do I, que é o imposto, onde que a gente, então, vai começar a entender, por mais que eu tenha faturado 500 mil, a minha venda real foi 800, nesse exemplo que a gente trouxe. No valuation, na avaliação de empresa, eu preciso atualizar isso para eu mostrar para o mercado, então, que, em condições normais, aquela empresa, retendo o imposto correto, qual que é a capacidade de gerar resultado que ela tem. E o A da regra PAI é o aluguel. Muitas empresas familiares, empresas que estão começando, ou algum familiar cedeu algum imóvel, ou começa ali mesclando, né, com a própria casa, às vezes usando uma garagem, usando ali algum espaço que a casa oferece, mas a gente tem que entender quanto que custa isso. Depois que eu limpo a regra PAI, então, que é Prolabore, aluguel e imposto, é onde que eu chego no meu melhor indicador para avaliar um negócio, que é
a capacidade de gerar resultado. Muito empresário romantiza, meu negócio é ótimo, é lindo, eu estou há 30 anos na cidade. A pergunta que o mercado vai te fazer é, em condições limpas e normais, qual a capacidade da sua empresa de 30 anos gerar resultado? Então, essa vai ser um dos elementos principais para que a gente dê início aí à avaliação da empresa. Agora, eu queria saber de você o seguinte, quais os principais fatores, assim, internos e externos, que, para determinar, por exemplo, o valor da empresa? Interno. Interno, a gente vai fazer uma avaliação muito clara com relação à governança. Tem o eu-presário e tem o empresário. Boa, é assim? O eu, né, que é aquele empresário... Eu-presário é empresário. E o empresário. O eu-presário é aquele empresário que ele tem o ego e a vaidade muito grande, que quando você vai fazer uma entrevista com ele de avaliação de empresa e pergunta como que é o seu negócio, me fala um pouco da sua empresa. Perfeito, meu negócio é perfeito, garoto. Meu negócio Perfeito. é perfeito. Quer E perguntar outra coisa agora? outra coisa, Dudu, ele fala, meu negócio é ótimo, eu sei tudo, eu faço tudo. Sim. Isso para um valuation, gente, é péssimo. Afinal, ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém faz sucesso sozinho. Como que eu vou te vender, meu amigo? Eu vou vender a sua empresa, não é você. E onde que a gente tem processos? O Sebrae tem muito curso de empreendedorismo e de gestão para que a gente coloque processo nas vendas, processo na produção, processo no setor administrativo, para que você, como dono, tenha uma capacidade de olhar, observar e melhorar, mas não você faça o administrativo, você o vendas, você a produção. Aí você começa ali a contratar estagiários, pessoas que não conseguem ter muita autonomia, porque tudo está dentro de você é tudo. Então, falando agora de uma visão interna sobre o valuation, o que não fazer é, não seja somente a sua empresa. Comece a qualificar processos e outras pessoas para que o negócio de fato seja algo vendável no futuro. Falando agora de uma visão externa. Até dá licença aqui, adendo, é porque tem uma frase até que fala, se você quer progredir na sua vida, prepare muito bem seu substituto. Porque se você está falando de uma empresa, né, igual você acabou de citar aí, eu já tenho que capacitar muitas pessoas realmente para que dê sequência. É ou não é? Exatamente. Uma coisa que é verdade, um bom líder não tem medo de formar líderes melhores. E isso é outro mito que a gente aprendeu. O medo de ensinar, né? Medo de ensinar na década de 90. Não, eu não posso contar para o meu funcionário que eu compro o produto na... Ou então arrumar um próprio concorrente aqui dentro da minha própria empresa. Gente, tudo é benchmark. Quanto mais qualificadas estiverem as pessoas, melhor vai ser o ambiente que ela está. Sim. E, consequentemente, mais valor, né? Mais dinheiro você vai poder passar para ela. Através de um bônus, de uma participação de lucro, através de folga, através de um processo estruturado. Então, tudo isso é uma consequência de uma avaliação de empresa. E quando a gente vai falar disso, que não é uma ciência exata, é justamente por entender que esses fatores internos, eles vão influenciar diretamente no valor do seu negócio. Então, é muito importante que a gente tenha essa concepção. Então, não seja o eu-presário, não entre falando que o negócio é tudo, porque senão a gente tem que colocar um risco muito grande na sua saída e, consequentemente, quanto maior o risco, menor o valor da empresa. E no segundo ponto, o que influencia é o fator externo. A gente tem duas visões de fator externo que vão influenciar diretamente na avaliação da sua empresa. Sim. O nicho que você está. A gente pode fazer aqui um resgate rápido com relação ao mercado. Você se lembra daquela época que espetinho estava bombando? Todo lugar abriu um espetinho, foi um boom naquele mercado. Todo mercado ele é influenciado pelo seu humor, pela sua tendência. Então, tem momentos que alguns mercados estão mais propensos a receberem investimentos e a pessoas ali comprarem empresas em operação daquele ramo. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, qual que é o nicho e atividade que você está, para que a gente agora entenda se isso vai pressionar ou não a avaliação da sua empresa. Olha que interessante, Dudu, a gente pegou recentemente uma empresa local que ela era uma oficina mecânica especializada em carros a carburador. Existe, mas é um mercado que ele já tem vida útil para acabar. Então, ele vai ter um nicho muito pequeno de camadas para atender carros com esse perfil, que vão ser carros talvez de colecionadores, carros ali bem antigos. Mas, agora eu preciso ver se esse mercado tem potencial de crescimento ou não. Então, não quer dizer que o negócio dele seja ruim. Quer dizer que esse fator externo vai influenciar na minha visão de avaliação de empresa. E do meu fator externo eu ainda tenho mais um elemento, que é a macroeconomia. Vamos fazer aqui uma visão rápida. Imagina uma empresa, essa mesma empresa que a gente está falando, na Argentina ou na Ucrânia.
Entende como o fator macro influencia na compulsão de compra? Então, não tem a ver só com você, não tem a ver só com o seu setor e também tem a ver com qual momento você está avaliando o seu negócio. Imagina a sua empresa de alimentação, o seu restaurante na pandemia, qualquer lugar do mundo. O valuation iria ser ruim, porque todos os comércios estavam fechados e as alimentações eram só através de entrega. Por mais que você vendia muito, você parou de ser um mercado de portas abertas. Você continuou vendendo, porém em uma escala menor, através, então, de um canal que ficou aberto. O outro, que talvez seja o seu maior canal, ficou fechado. Então, em linhas gerais, o que você tem que entender? Como é a sua gestão de empresário, como você tem processos e rotinas, nunca dependente ao empresário, mas sim ao negócio. Guardem isso, uma empresa boa, que tem valor de mercado, é o negócio. O sócio é um mero elemento dentro da operação. E os dois fatores, que são os fatores internos, que são a visão de mercado, que é a visão do seu nicho e da sua atividade econômica, trazida também ao atual cenário da economia. Não esperem para avaliar a sua empresa quando tiver uma crise global, uma crise nacional, uma pandemia, porque isso vai levar junto o valuation da sua empresa para baixo. Dentro do que você está falando, o que os investidores assim, consideram para avaliar uma empresa? O investidor, pensando em quem vai comprar. Ótimo. Uma pergunta muito interessante. Qualquer mercado é feito de compra e venda. De comprador ou vendedor. O que o mercado quer ver para comprar uma empresa em operação? Nicho. Eu sou uma empresa de moda, não tem problema, mas qual que é o seu nicho? Eu trabalho só com venda para roupas femininas, roupas masculinas, roupas infantis, roupas íntimas. Não tem problema, mas quanto melhor o nicho, maior a atratividade daquele empresário grande do setor de moda querer comprar aquela operação que já tem uma recorrência e uma autoridade. Empresas boas têm autoridade naquilo que elas fazem. O generalista faz tudo, o loja de roupa, tem roupa de marca, roupa usada, um bazar no meio da minha loja. Isso fica muito confuso para a gente identificar qual que é o público e perfil daquele consumo e daquela venda. Outra coisa que o investidor olha muito, processo. Ele não vai querer saber de contabilidade, podem ficar tranquilos. Isso ele sabe que o setor de pequenas empresas vai ter uma desconexão com a vida real. Mas quanto menos aquilo depender de você, melhor vai ficar ali a venda da sua empresa. Então, é algo muito importante para que a gente consiga entender. E o terceiro ponto, que esse dói, ainda mais empresa de interior, que adora colocar o nome da empresa ao negócio. Então, por exemplo, é a loja do Vitinho, é a pizzaria da Dona Tânia. Isso são raras exceções que conseguem trazer grandes valores. Mas, quando o investidor quer ir, por exemplo, para a sua cidade local, você tem uma pizzaria. E às vezes esse empresário, esse investidor já tem 5, 6 pizzarias da bandeira dele, da marca dele em cidades próximas. Ele quer pegar então tudo aquilo que você já construiu, que é os seus clientes, os funcionários que você já treinou, aquele Instagram que pode ser mudado de nome para que ele possa ali aproveitar o tráfego de publicidade que já foi criado. E em cima disso ele já compra a sua empresa em operação, porque ele vai reduzir o quê? Risco, ele reduz investimento, ele já compra uma empresa sabendo quanto ela gera de resultado para que ele possa precificar da forma certa. Quanto empresário que não pega 2 milhões de reais e abre um negócio, que vai dar ali 5, 6 mil de lucro? Será que compensaria investir tanto? Para 5, 6 mil de lucro, qual que seria então um valuation correto? Seria uma operação de 300 a 400 mil reais, no máximo então que ele poderia investir. Comprando uma empresa em operação, ele consegue ter esse olhar através do resultado que a empresa tem e o ganho que ele já consegue atribuir ali na operação, que é funcionário, marca, reputação, autoridade. Mas é isso que ele vai olhar. Então, coisas muito pessoais, que é muito familiar, é o tio, o primo, o avô, todo mundo trabalhando na operação, é muito difícil de substituir e profissionalizar aquilo. Então, tem agora, né, uma dica que a gente gosta de trazer para os nossos ouvintes que queiram se preparar. Primeiro, entendendo o momento que ele está. E segundo, o atual momento da economia senta na cadeira do investidor. Todo mercado de compra e venda é feito dessa forma. Você está vendendo o seu imóvel? Deixa eu sentar na cabeça de quem está comprando. Será que vale isso tudo mesmo? Será que eu não estou levando para o emocional? Pelo fato de eu ter vivido aqui 10, 20 anos e estou querendo trazer um apego emocional para o imóvel? Para o carro, eu limpo meu carro toda semana.
Mas então, tem ali uma métrica, um carro com 5 anos de mercado, quanto que vale? Então a gente tem que excluir esse fator emocional também para a venda da empresa. E a melhor maneira é sentar na cadeira do investidor para começar a ter a visão dele. E estratégia? Para aumentar, assim, é uma estratégia para você aumentar o valor da empresa. Melhor estratégia para a gente melhorar algo é saber o que a gente tem. Então não tem como a gente melhorar uma empresa se a gente não saber quanto ela vale. A gente brinca que a avaliação de empresa, Dudu, tem que ser feita igual exame de sangue. Pelo menos uma vez por ano você não faz o seu exame Um de sangue. check-up, né? Pra você entender ali, ó, são várias No variáveis. meu caso, já eu cheguei numa fase que é check-up, viu? Já vai fazendo ali. Mas eu acho que a empresa também precisa. Não é? A avaliação é, de certa forma, um check-up empresarial. Sim. Porque a gente deixa métricas de vaidade de lado, que eu tô faturando muito, eu tô crescendo. A pergunta é, isso tá trazendo valor para o seu negócio? Por isso que a avaliação de empresa ela tem que ser feita todos os anos. Para a gente deixar essas métricas de vaidade de lado. O meu negócio é lindo, Dudu. Olha só, o meu galpão tem 1.000 metros. Oh. Entendeu? Isso tá trazendo valor para o seu negócio? Meu negócio é ótimo, eu tenho 50 funcionários. E aí, você tá gerando resultado? Você tem um produto nichado no momento adequado para a venda? E como a gente tem que começar a preparar essa legião de empreendedores novos, que é entender o negócio como algo a ser vendido no futuro, igual os Estados Unidos já faz isso desde 1970, Dudu. São mercados profissionais. Lá é tão comum que existem corretoras de empresa. Então, como a gente tem a corretora de imóvel, uma corretora, né, uma multimarcas de carros, existem lá empresas que fazem venda de empresa em operação, que é o restaurante mais tradicional da cidade, que é a loja de moda, que isso é muito comum. Só que não quer dizer que o empresário está cansado e queira vender que eu tenho que fechar o restaurante mais tradicional da cidade. Aquilo tem um valor. Quanto vale, com base em todas essas variáveis que nós trouxemos aqui, é a descoberta que a gente tem que fazer. Então, comecem a avaliar suas empresas uma vez por ano, para que a gente entenda se isso está trazendo valor ou não na estratégia que você está aplicando com o seu consultor de gestão. Dá licença. Viu qual que é um mercado bom que a gente tem que começar agora a ter um olhar mais profissional para ele? E quantas empresas boas estão à venda? Por que a gente começa perguntando em qual momento você, empresário, está? Porque se você já tiver com esse íntimo claro que eu estou cansado, eu não tenho sucessão, eu briguei com meu sócio, ou alguém veio e bateu na minha porta e quer comprar a minha empresa, eu tenho que entender que isso é a estratégia final de qualquer mercado. É a saída do empresário, dinheiro no bolso e casa no lago, casa na praia, viver de vida boa, né? Que é o objetivo de todo mundo. Todo mundo merece ser feliz. E a gente tem uma educação que você trabalha 35 anos e você se aposenta. Mas o empresário nunca vai aposentar? Porque ele não vai reter INSS. Sim. E é essa a resposta que nós temos que trazer para o mercado. Empresário, você sim vai se aposentar e a maneira de se aposentar é vendendo a sua empresa no momento correto. Gente, agora uma dica importante. Cada empresa possui características únicas e as estratégias para aumentar o seu valor devem ser adaptadas também considerando os seus próprios limites. Esteja sempre disposto e disposta a avaliar, a adaptar e redefinir suas estratégias à medida que a sua empresa evolui no mercado. Rafaela, eu vou repetir, você tem as respostas, eu não precisava nem ter feito as perguntas. Muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui compartilhar com a gente tanta coisa, tanta sabedoria em relação realmente à questão das empresas e o valor das empresas, né? Ótimo, Dudu, eu que agradeço pelo espaço. Como eu disse, quanto mais educado estiver o mercado, mais promissor vai ser aí todos os nossos futuros empreendedores e, claro, menos mortalidade de empresa a gente vai ter, mais empresas saudáveis, empresas locais que vão ter mais relevância, e esse é o nosso objetivo. Começar agora no nível educacional, ajudando os empresários a terem a mente mais clara para esse assunto, e a nossa solução aqui é uma mera solução como qualquer outra aí no setor empresarial. Imagina, ó, muita prosperidade para você e muito obrigado. Obrigado, Dudu. Valeu, pessoal. E se você quer saber de um jeito fácil e prático quanto vale o seu negócio, conheça a Valuation Sebrae, uma plataforma online que disponibiliza em 1 hora uma avaliação do valor real do seu comércio, serviço, indústria ou startup. Acesse o site sebrae.mg e saiba mais. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, você também pode assistir os episódios da 4ª temporada do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae, no YouTube do Sebrae Minas. E no próximo episódio, vamos falar sobre o uso de gatilhos mentais no marketing da sua empresa, porque aqui você sabe, a gente se ouve, a gente se fala, a gente se vê. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.
Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?